Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para abordar as funções do Excel 2016, nível básico. Então no vídeo anterior nós abordamos a função soma, conte valores, conte num, contar vazio, conte C, soma C, média C, faltando abordar, aliás, média C ficou faltando a função C e o que seria a referência absoluta, a referência relativa. E mais algum assunto que eu vou incluir aqui, que seria como tratar quando a gente quer calcular percentuais em relação a um valor total, por exemplo. O nome da empresa, a Omega Consultoria e Treinamento, o endereço www.omega.com.br, meu nome, Ernesto Villafuerte, e meu e-mail para contato. Ok, então vamos lá para a nossa planilha. Então, essa aqui é a planilha que nós abordamos na aula anterior, no vídeo anterior, né? E nós temos aqui as despesas mensais por filial da empresa Excel Corp, né? Excel Corp se supõe que ela tem 3 filiais: filial JPA, filial Campo Grande, filial Centro, né? Tem essas 3 filiais. E em cada linha aqui nós lançamos uma despesa, um item de despesa, onde temos como informação qual a filial que lançou essa despesa, qual a descrição da despesa, no caso aqui papel, a que categoria pertence a despesa, porque o papel pertence à categoria material de escritório, e o valor referente a essa despesa específica, né? Então, para cada linha é uma despesa diferente e pode ser também uma filial diferente, né? Categoria diferente e uma filial diferente. Então, para isso, nós calculamos, né, já no vídeo anterior, o total geral, a maior despesa geral, né? Temos vários cálculos usando a função máximo, mínimo, menor despesa geral, total de lançamento de despesas, usamos a função conte valores, itens sem lançamento, utilizamos o contar vazio, total de despesas referente a material de escritório, né? Aqui no caso seria usando o soma C, né? Que eu vou até copiar aqui. Tá aqui o soma C, que nós utilizamos. Quantidade de itens em transporte, utilizamos o conte C. O total de despesa da filial JPA, utilizamos a função soma C aqui, né? E total de despesa de referência celular, usamos o soma C novamente. Isso aí tudo foi abordado no vídeo anterior, né? Então agora eu quero saber, por exemplo, qual foi a maior despesa referente a telefone, né? Então, se fosse somente a maior despesa, nós vimos lá na nossa aula anterior, nosso vídeo anterior, se fosse a maior despesa, usamos a função máximo e isso resolvia o problema. A função máximo procura o valor máximo dentro do intervalo, no caso, intervalo onde estão os valores das despesas. Mas eu quero aqui saber a maior despesa referente especificamente a telefone. Então, eu tenho aqui uma função, vou digitar aqui agora, maior C, onde eu vou entrar aqui com o intervalo onde ele vai procurar os valores referente à despesa, né? Mas vai ser somente das células que atendem a um determinado critério, né? Eu tenho aqui também, eu vou entrar aqui com o segundo argumento, o intervalo onde vai procurar o critério. Qual é o critério? Que seja igual a telefone. Então, em que coluna que eu tenho isso? Eu tenho aqui nessa coluna C, que é a coluna referente à categoria. Então, seleciono todo o intervalo dessa coluna, de C3, a célula C3, até C19,
Está lançado aqui. E finalmente o critério. No caso, eu quero que seja somente a despesa de telefone. Então, meu critério é que seja igual a telefone, o valor da célula. Então, no caso, qual célula? A célula que tá na coluna C, né? Que é o intervalo entre C3 e C19 que eu informei aqui, né? Então, agora vamos fechar. Opa, um pequeno problema. Vou botar a maior C. Ó, ele não reconheceu. Ah, claro, desculpa. Eu também estou fazendo confusão. Não é maior C, porque não é quando quisermos calcular o maior valor da despesa geral, tiramos a função máximo. Esse aqui é uma variação do máximo, então não é maior. É máximo C. Agora sim. Máximo C. Então, o primeiro intervalo é o intervalo então, dos valores, onde ele vai procurar pelo valor máximo, desde que atenda ao critério de ser, esse critério que informa que seja igual ao telefone. E onde ele vai procurar esse critério? Nesse segundo argumento, que é o intervalo onde ele procura o critério. Tá? Essa função ela permite você entrar com mais de um critério, mas como estamos aqui no Excel básico, eu até me antecipei um pouco, então não vou entrar com mais de um critério, vou entrar só com um único argumento, então vamos ficar nesse aqui, mas que vai dar a resposta do que a gente quer saber, qual a maior despesa referente a telefone. No caso, é zero. Vamos ver por que ele deu zero aqui. Intervalo máximo, critério de 3,19. Ah, sim, a coluna onde está a descrição do telefone é a coluna B, não é a C. Então, por isso que ele não achou nada. Então, aqui é a coluna. Aí eu vou consertar aqui. Aqui, o intervalo onde ele vai procurar o critério é B3 a B19. É aqui. B3 a B19. Tá ali, então feito isso, dou Enter. Contém um erro de D319. Ah, sim, faltou. Acabei sem digitar o ponto e vírgula. Agora sim. 200, finalmente. R$ 200 é a maior despesa referente a telefone. Vamos verificar aqui. Aqui é papel, cartucho, papel, luz, telefone. Aqui está quanto? 150. Vai. Qual o próximo telefone? Vamos ver a despesa de telefone. Aqui, telefone, 180. Então, até agora o maior valor é 180. Vai o próximo. Telefone, vai o valor 200. O maior valor até agora é 200. Aí não tem mais nenhum outro valor, nenhuma outra despesa com a descrição do telefone. Então, esse aqui que é o maior valor, que justamente é o que ele achou. Né? A maior despesa referente a telefone. Ok. Agora, eu quero saber qual é a menor despesa referente à luz. Né? Então, esse aqui é análogo ao anterior, que nós queríamos saber, no anterior queríamos saber qual o maior valor de despesa de telefone, agora eu quero saber qual a menor despesa, só que no caso, quero a menor despesa referente à luz apenas. Então, quando nós queríamos a menor despesa geral, nós utilizamos a função mínimo. Então, como agora nós queremos saber usar o menor valor, mas seguindo um determinado critério, nós vamos utilizar o mínimo, uma variação dessa função, C. Né? Então, aqui a maneira de montar aqui minha função é semelhante ao do máximo C. Primeiro intervalo, onde estão os valores que ele vai considerar para efeito de valor de mínimo. Então, no caso aqui, esse intervalo aqui. D3 a D19.
ponto e vírgula, agora aqui, intervalo critério. Onde ele vai procurar o critério? O critério, no caso, é que seja Campo Grande, né? Em vez de espécie Campo Grande. Então, eu venho aqui, no caso, ele quer selecionar somente a despesa de uma determinada filial especificamente, né? Menor despesa de Campo Grande. Então, eu venho aqui, seleciono aqui todo o intervalo, aqui de A3 a 19, aí que ele vai procurar quem é igual a Campo Grande. E por último, o critério. No critério é que seja igual a Campo Grande. Então, aqui eu digito, entre aspas, Campo Grande, né? Lembrando que todo o texto dentro de uma fórmula no Excel tem que estar entre aspas, né? A única exceção são valores verdadeiro ou falso, né? Que eles têm um significado especial no Excel. A palavra verdadeiro e falso não precisa estar entre parênteses. 80. Está aqui. A menor despesa da filial Campo Grande é R$80. Ok. Né? Então eu vou salvando. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor, só para ver um recurso de referência de planilhas e referência absoluta e referência relativa, eu vou inserir aqui uma planilha, eu vou dar o nome aqui de totais por filial. E aqui eu vou dar um zoom aqui, né? Vou botar o nome das filiais, JPA, Centro, Campo Grande. Não é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. JPA, Centro, Campo Grande. Realmente só tem essas filiais. Então eu quero saber o total das despesas por filial. Então vamos fazer agora sem utilizar o botão de inserir função, né? Que aqui no caso do Excel do Mac, ele fica aqui com uma janela fixa, mas eu trouxe, ficou com uma janela suspensa, né? Eu posso usar o botão pesquisar para pesquisar a função. Aqui no caso eu quero pesquisar, no caso o total de despesa, eu vou utilizar, quero pesquisar a função soma C, né? Então aqui está soma C e clico aqui em inserir função. Né? Então aqui no soma C eu vou entrar com o intervalo. Primeiro valor que entra aqui, no soma C, né, singular, é o intervalo onde ele vai procurar o critério. Então, eu vou clicar aqui e vou lá aqui na planilha de despesa por filial. Eu vou selecionar aqui o intervalo que tem o nome da filial para cada despesa, né? Aí, segundo, né, argumento é o critério. No segundo critério que seja igual a, nesse primeiro caso, igual a JPA, né? Então, vou botar JPA. Como estou usando aqui o construtor de fórmulas, né, sem inserir função daqui, fx, o Excel, embora eu seja obrigado a botar entre aspas duplas esse texto, no caso o nome da filial, JPA, eu não preciso porque ele vai colocar para mim, tá vendo? Na hora que eu cliquei na outra caixinha, ele já reconheceu que isso aqui é um texto e ele colocou essas aspas para mim. Agora, se eu digitar toda a fórmula manualmente, digitar uma fórmula, aí não, aí eu tenho que digitar as aspas, senão ele não vai colocar para mim, vai dar erro. Bom, então o primeiro argumento é o intervalo onde vai procurar pelo critério, que no caso é a filial. O segundo argumento é o critério, que no caso é a filial JPA, eu quero especificamente a filial JPA.
E o que eu quero somar as despesas. Então, o intervalo soma, o intervalo, então, os valores que vão ser somados caso a célula tenha o critério de ser igual a JPA, caso essa despesa tenha esse critério de ter JPA como filial. Então, o intervalo soma aqui no caso. Mas antes de continuar, reparem, na hora que eu selecionei aqui, fui lá para selecionar o intervalo onde está a coluna com o nome da filial, como foi em outra planilha, despesa por filial, ele já colocou aqui para indicar que não é nessa planilha totais por filial, né? Mas é na outra planilha de despesa por filial que ele vai pegar o intervalo. Então ele colocou aqui no início o nome da planilha, despesa por filial, depois colocou uma exclamação só como para separar e depois o intervalo daquela planilha que eu estou me referindo. Então esse A3 a 19, ou seja, A3 dois pontos a 19, se refere ao intervalo que está dentro dessa planilha de despesa por filial. Não é o intervalo dessa planilha totais por filial. É da planilha de despesa por filial. Ok. E aqui no intervalo soma também eu vou buscar esse intervalo soma na outra planilha. Então, na hora que eu clicar aqui, ele já vai colocando o nome da planilha, eu estou me referindo, né? Aí eu vou fazer o seguinte, selecionei o intervalo de 13 a 19, né? Colocou o nome da planilha e o intervalo dessa planilha que eu estou me referindo. Então, eu clico aqui concluído. Então, está ali 950. Então, se eu posso editar, né? Agora, eu quero saber o total também da despesa para o centro, para filiar o centro e para filiar o Campo Grande. Então, deu de fazer esse trabalho todo, de montar novamente a fórmula. Eu posso aproveitar essa fórmula que está montada. O que vai mudar se eu simplesmente puxar aqui para baixo? Então, a planilha onde ele vai pegar o intervalo é a mesma. E o intervalo também, A3 a 19, com o intervalo onde está o nome o nome das filiais, né? Então esse intervalo é o mesmo. Só que o que acontece? Não, peraí, vamos continuar. Aí o nome da filial JPA e por último o intervalo na planilha de despesa por filial, onde estão os valores que ele vai usar. Mas se eu simplesmente puxar para aqui para baixo, vamos ver o que vai acontecer. Ele me deu os valores, mas vamos ver se esses valores estão corretos. Vou clicar nessa célula para editar a fórmula, né? Então reparem, ele mudou esse intervalo. Como eu puxei, desci uma linha, Excel, ele tentou ajustar os endereços, como ele percebeu que eu desci uma linha, ele desceu uma linha, ajustou e desceu uma linha nesse intervalo também. De A3 passou para A4 e de A19, a célula final passou para A20. Mas só que na realidade fazendo isso, ele já saiu do intervalo correto, que ele começou de A4, deixou o A3 de fora, né? E ele foi até A20, né? Que o 20 não tem nada. Então, na realidade, ele já saiu do intervalo correto. O que eu queria é que ele se mantivesse naquele intervalo que eu coloquei aqui, A319. Então, como que eu faço? Esses intervalos, esses endereços, intervalo que eu coloco aqui, são o padrão que o Excel utiliza, se chama referência relativa. Por que relativa? A gente viu que, como, por exemplo, se eu copiar a fórmula de uma linha para outra, ele verifica se eu mudei de linha, se eu mudei de coluna na hora que copiei a fórmula para outro local, e ele tenta ajustar a fórmula, né? Ou seja, quantas linhas eu desci, quantas colunas eu fui para a esquerda, para a direita, ele tenta acertar isso para mim. Pois são endereços, por isso que chamam relativos. Mas no caso aqui eu não quero que ele mude esse intervalo, porque esse intervalo é fixo, não pode mudar.
Então, eu vou travar aqui esse intervalo, vou selecionar esse intervalo A319 e eu vou colocar o cifrão na frente. No caso, eu posso colocar o cifrão na frente da coluna e da linha, mas se eu botar assim, por exemplo, dólar A, dólar 3 e dólar A, dólar 19. Botei o cifrão na frente, então ficou, eu travei aqui a coluna A e a linha 3, aqui também na célula inicial, e na célula final eu travei também a coluna A e a linha 19. Só que aí tá certo, vai funcionar. Mas se a gente for olhar com cuidado, a gente vai ver que na realidade eu não precisaria travar a coluna. Porque como eu vou copiar a fórmula na mesma coluna, a coluna não vai mudar, vai continuar sendo A. Então não preciso travar. O que preciso travar sim é a linha. Então isso você é obrigado a travar. Mas se eu travei os dois, tudo bem. Você também pode fazer isso aqui, selecionando o intervalo e apertando a tecla F4. Se você está no Windows, você aperta a tecla F4 e ele já vai colocar esses cifrões para você. Se você apertar o F4 mais uma vez, ele vai botar o cifrão só na frente das linhas, o número da linha. Se apertar o F4 mais uma vez, novamente, né, ele vai travar só a coluna e não vai travar a linha. E se apertar F4 de novo, ele volta ao inicial, que não trava célula nenhuma, fica A3, 2.19. Nosso caso aqui, vamos deixar desse jeito, não vai atrapalhar. Então, eu precisei travar esse intervalo onde estão os nomes das filiais. E eu vou precisar também travar esse intervalo onde estão as despesas. Né? Que o intervalo onde começa a primeira despesa é a célula D3. E onde está a última despesa é a célula D19. Isso aí não pode mudar. Então eu tenho que travar. Então aqui no caso eu vou travar só a linha 3 inicial e a linha 19 final. A coluna eu não vou travar, né? Porque eu vou permanecer na mesma coluna, então não vai alterar, isso aquilo não vai modificar. Então agora sim, dou Enter. Eu vou copiar novamente esta fórmula para o lado. Aquela é minha referência para consulta, né? E aqui eu vou colar, né? Vou até diminuir um pouquinho só para... Pronto. Tá, então agora eu posso copiar, né? Só a única coisa que vai mudar, eu vou ter que modificar na hora que eu copiar a fórmula, vamos ver o que é. Ele copiou, mas ficou tudo igual. Por quê? Eu vou editar a fórmula, aqui no caso de centro. Por que ficou igual? Porque ele está ainda como JPA. Então eu só tenho que vir aqui e mudar de JPA para centro. Pronto, deu 820. E aqui embaixo onde está a fórmula referente a Campo Grande, eu venho e mudo o critério que era JPA para Campo Grande. Pronto, agora sim está o resultado correto, né? E eu aproveitei parte da minha fórmula que tinha feito inicialmente. Eu economicei trabalho, né? Economicei trabalho para não ter que ter o trabalho de fazer tudo novamente. Eu aproveitei uma parte do que tinha feito, né? E só fiz adaptações que eram necessárias. Ok? Você clicar aqui, você vai ter... Ok, só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, quero saber o total da despesa, quanto que deu. Clico aqui no autossoma. 2.900 que está batendo, deve bater com o total que nós encontramos aqui, 2.900, né? Quando nós somamos todos os valores de todas as despesas, item por item, né? 2.900 e agora aqui deu 2.900 também, sinal de que está correto. Aliás, tem que dar o valor igual, né? Não pode dar diferente. Então agora vamos fazer uma coisa, eu vou inserir uma coluna aqui, antes dessa coluna C,
Então, clico aqui em cima para selecionar toda a coluna, né? Já vai ver que está marcada toda a coluna. Clico com o botão direito e vou clicar em inserir. Pronto, inseriu. Só que agora aqui, o que eu quero fazer? Aliás, vou fazer mais uma coisa. Vou inserir uma linha também. Vou clicar aqui em inserir, cliquei o botão direito, inserir. Aqui vou dar um título aqui, né? Percentual. Aqui vou botar aqui, filial total. Né? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou formatar. Aliás, eu posso até formatar usando formatar como tabela, se quiser. E agora eu, já que formatei com tabela, faço ela voltar, clico com o botão direito nessa tabela, faço ela voltar para intervalo. A única coisa que eu queria fazer é aplicar a formatação. Essa formatação bonitinha, com título, com fundo colorido e tal. Aqui eu só vou consertar aqui que essa barra está demais. E aqui eu vou centralizar isso aqui. Ok, então, o que eu quero fazer aqui? Aqui vou autoajustar a largura da coluna. Eu quero saber quanto por cento representa o total das filiais de cada... o total das despesas de cada filial em relação ao total geral. Quanto por cento representa? Então, como que eu faria isso? Eu posso usar o Excel como uma máquina de calcular, né? Se for uma máquina de calcular, como que faria? Eu botaria igual, eu vou clicar aqui no valor da despesa, do JPA, no início, né? Para divisão eu coloco a barrinha, não tem uma função de divisão no Excel, eu tenho que usar a barra, né? Dividido pelo total geral, que no caso aqui é 2.900, célula B5, né? B2 sobre B5. Então, se eu clicar o Enter, só que aqui ele formatou como real. Então, eu vou selecionar toda essa coluna, que eu quero que ela formate como percentual, e vou clicar aqui em cima, no botão de estilo de porcentagem. Agora está ali, 33%. Se eu quiser que ele mostre casas decimais, eu vou aumentar o número de casas decimais clicando no botão aqui em cima, na faixa de opções, aumentar casas decimais. Clico uma vez está bom, 32,8%. Tá? Então a gente começou bem. Então, mas só que está faltando calcular quanto por cento representam o total de despesas das outras filiais, né, em relação ao total. Então eu posso ser tentado, na primeira ideia que me pode passar pela cabeça, eu vou copiar a fórmula e vai ficar tudo certo. Será? Vamos ver. Então eu vou clicar, eu posso dar 2 cliques nesse quadradinho aqui à direita, essa célula que está com a fórmula, só que deu erro. Então vamos descobrir aqui por que deu erro. Vou clicar aqui na célula C3, né, onde teria a fórmula para calcular o percentual das despesas do centro. Então, o que ele fez? Ele colocou aqui em cima B3, que é o total de despesa do centro, está certo, é B3 mesmo. Só que na hora de dividir, ele dividiu por B6. Só que como ele viu que eu desci uma linha, no divisor, a célula também, ele desceu uma linha nesse endereço, que era B5, ele mudou para B6, porque ele percebeu que eu desci uma linha. Na realidade, ele não pode fazer isso, porque se ele descer uma linha, ele vai chegar para uma linha em branco, não tem nada. Aí ele vai tentar dividir por uma célula em branco, aí vai dar um erro de divisão por zero, né? De uma divisão inválida. Então eu quero que ele fique sempre apontando para a célula B5 no divisor, que a célula B5 tem o total geral. Então eu venho aqui, eu vou fazer o seguinte, aliás, vou sair daqui, vou voltar para a primeira fórmula, e onde está B5 eu vou selecionar e vou apontar, vou travar aqui a linha 5. Eu poderia trabalhar a linha B também, botar um cifrão aqui na linha B, mas não é necessário, porque a coluna B vai continuar. Conforme eu vou descendo, né, copiando a fórmula na mesma coluna, a coluna não muda. Né? A única coisa que vai mudar é a linha. Então, eu vou deixar só B e o 5 travando a linha 5. Então, o resultado mesmo, só que agora na hora de eu copiar a fórmula,
Reparem, agora sim ele calculou certinho, né, de forma correta, o percentual que representa o total de despesas de cada filial, né, em porcentagem. Então, JPA deu 32,8%, Centro filial Centro deu 28,3% e Campo Grande deu 39%. Ou seja, eu posso ver que a filial que teve maiores despesas foi a filial Campo Grande, né, com 39%. Então, em termos percentuais, Então, é isso. Então, eu vou copiar essa fórmula aqui também, só para com uma referência. Vou inserir mais uma linha aqui. E aqui em cima, aliás, acho que nem precisa, né? Mas eu vou colocar. Tá? Que se refere a essa primeira daqui, né? Ok. Bom, feito isso, né, nós vamos passar a função que está faltando, né? Já vimos que é referência absoluta, referência relativa, quando que quando que eu devo travar uma referência relativa para ela virar absoluta e não mudar o valor, de ficar fixo, né? Nós vimos aqui nesse exercício. Agora eu vou fazer um exercício com a função C. Vamos ver essa função, conhecer a função C. Deixa eu ver. Aqui, a função C. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar de uma maneira simples, né, para vocês conhecerem como que funciona essa função, e depois a gente vai passar por umas coisas mais sofisticadas, né? Então, a função C, o que ela faz? Ela testa se uma condição é verdadeira ou falsa. Então, ela testa se, por exemplo, A é maior que 5, ele vai testar o valor de A, ver se ele é maior que 5. Se for maior de 5, se a condição for verdadeira, eu vou mandar ele fazer alguma coisa. Agora, se o resultado do teste da condição for falso, eu mando fazer outra coisa diferente. Então, eu tenho que ter sempre esses três argumentos. O teste da condição, alguma coisa que estou testando. O segundo argumento, o que ele vai fazer se o resultado for verdadeiro. E terceiro argumento, o que ele vai fazer, ou seja, o que a função vai fazer se o resultado for falso. Sempre tem que ter os três argumentos. Eu não posso omitir achando, Excel sabe que se não for isso, já está subentendido que isso não. Para Excel não tem subentendido, não. Para a gente tem. A gente, ser humano, a gente já conclui, deduz logicamente que se não for uma coisa, automaticamente pode ser outra, em alguns casos. Mas no Excel não. Você tem que botar sempre o que ele vai fazer se for verdadeiro e o que ele vai fazer se for falso. Sempre. Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, né? Eu tenho aqui o nome de vários candidatos a um emprego, né? João, Maria, Fulano, Cicrano, Paulo, Roberta. E eu tenho o código de Estado Civil. Por exemplo, o João tem o código 1, Maria código 2, Fulano 2, Cicrano 1, Paulo 2, Roberta 1. Então, sendo que, por exemplo, o 1 se refere ao Estado Civil solteiro. Então, solteiro. E o 2 a casado. Tá? Nesse primeiro exercício vai ser bem simplesinho. Vamos imaginar que só existem esses dois estados civis. Né? Depois a gente vai trabalhar com mais. Né? Então, eu vou montar a função C. Então, eu posso usar aqui o botão de inserir função, né? Ou eu posso digitar manualmente. Vou primeiro fazer com o botão de inserir função. Aqui, eu vou puxar para cá, né? Eu tenho aqui, primeiro ele mostra aqui as funções mais recentemente usadas. O C não está entre elas. E eu tenho a opção que se não tiver
Se eu não quiser procurar nas mais recentemente usadas, posso procurar em tudo, né? Então aqui tem tudo, sendo que em tudo ele tem todas as funções listadas em ordem alfabética. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na primeira função, que é a ABS, e eu quiser que ele vá diretamente para a primeira função que começa com S, eu apenas digito a letra S e ele já pulou aqui próximo da função que eu quero, C. Então eu clico aqui, achei a função C, está aqui, clico em inserir função, então está aqui, função C. Então o próprio Excel ele me dá uma explicação aqui, né? Função C, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso, né? Então aqui dá a sintaxe, né? Se eu quiser mais ajuda sobre essa função, eu posso clicar aqui nesse link, né? Que se eu clicar aqui, ele vai abrir a ajuda do Excel para falar mais sobre essa função C, né? Então, vamos esperar aqui que está abrindo, né? Tá aqui, então ele abriu aqui um texto falando sobre a função C, o que ela é, qual é a sintaxe, né, como monta a função, e ele coloca até alguns exemplos aqui, né, ele coloca alguns exemplos. Então, se vocês quiserem uma outra explicação, a explicação da Microsoft, né, vocês podem vir aqui. Eu gosto da explicação da Microsoft, só que a Microsoft, às vezes, ela utiliza uma linguagem formal demais, né, porque às vezes é meio difícil de entender para a maioria das pessoas, né. Eu prefiro sim explicar usando uma linguagem mais fácil, né, mais acessível, né, sem complicar muitas coisas, né, para as pessoas possam entender melhor. Então vamos lá. Então nessa função C, eu tenho aqui a primeira parte do teste lógico. Então o que eu quero testar? Eu quero testar esse código Estado Civil. Eu quero saber se esse código Estado Civil representa se solteiro ou casado, o Estado Civil solteiro ou casado. Então eu vou testar. Quando eu tenho várias possibilidades, né? Eu começo testando uma a uma cada uma das possibilidades, né? Então a maneira normal, padrão de fazer isso. Vamos supor que eu tenha 5 possibilidades, né? Então seria a primeira possibilidade, faço um teste. Se não for essa possibilidade, testo a segunda possibilidade. Se for falso, testo a terceira possibilidade e assim vou até a última possibilidade, uma a uma, tá? Então aqui no caso aqui são só duas possibilidades, né? Ou ele, o candidato, ou ele um solteiro ou dois casados. Então eu vou testar aqui, vou clicar em cima da célula que tem o código Estado Civil do primeiro candidato, João, que é a célula C4. E eu quero testar, a primeira possibilidade é ela ser igual a 1. Então vou testar se ela é igual a 1. Meu teste é C4 igual a 1. Eu quero testar. Isso aqui eu estou vendo, se eu olhar na tabela, a gente está vendo que é verdadeiro, mas o Excel, ele a princípio ele não sabe, a não ser que ele não sabe a priori, né? Ele testa primeiro para ver se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, se isso aqui for verdadeiro, C4 igual a 1, aqui na segunda caixinha, que eu vou colocar o que ele vai fazer se for verdadeiro. Se for verdadeiro, eu quero que ele coloque nessa célula D4 a palavra solteiro. E se for falso? Então, olha só. Eu tenho só dois códigos, 1 e 2. Se não for 1, qual a possibilidade que sobrou? Se não for 1, só sobrou apenas a possibilidade de ser 2, não tem outra. É impossível ser qualquer outra coisa a não ser 2. Então, eu nem preciso testar agora se ele perguntar se ele é igual a 2. Eu já assumo que ele é igual a 2. Se ela não for igual a 1, então é porque ele é igual a 2. Então, eu mando, se for falso, eu mando colocar ele a palavra casado, né? Então, tá aqui. Vai testar C4 igual a 1. Se for verdadeiro, ele coloca solteiro. Se for falso, ele coloca casado. Então, eu clico em concluído. E agora eu posso copiar aqui a fórmula.
os outros, e aí veio que ele fez direitinho. Ó. Maria, que está o civil 2, colocou casado. Fulano, que 2, casado. Cicrano, que 1, colocou solteiro. A Roberta, que 1, botou solteiro também. Então ele fez certinho, né? Eu precisei fazer uma vez só para um caso e depois só copiei a fórmula e ele já fez para todos os outros funcionários, né? De uma forma rápida, né? Tá, então esse primeiro exercício é fazinho, né? Fazinho porque eu tenho só duas possibilidades. Então vamos complicar um pouco mais. Eu vou copiar essa tabela. Vou apagar aqui. E aqui colocar que o fulano, em vez de 2 vai ser 3. O Paulo, em vez de 2 vai ser 4. O Roberta, em vez de 1 vai ser 3. Então aí quais seriam os códigos? Aqui eu posso dizer que o 1 é solteiro, né? Continua solteiro. 2, casado. 3, desquitado, por exemplo, né? 4, viúvo. Tá? Então, vamos trabalhar com esses 4 códigos, né? Com essas 4 possibilidades. Então, só que agora, se eu, como eu tenho mais de duas possibilidades, né? Se eu utilizar o inserir função, por exemplo, que está aqui, né? Ele só me permite aqui trabalhar com duas possibilidades. Então, eu não vou conseguir utilizar o inserir função para me ajudar. Eu vou ter que digitar a fórmula manualmente. Então, vou fechar aqui e vou fazer manualmente. Então, eu começo digitando igual, né? Toda fórmula começa igual. Se. Aí, vou testar aqui. Código está civil, sei lá, C24. Primeira possibilidade, quero testar se ele é igual a 1. Se é igual a 1. Se for verdadeiro, eu quero que ele coloque a palavra solteiro. Então, vou lá, escrevo solteiro. Ponto e vírgula. Agora, se for falso já não dá para fazer que nem no outro exercício, que se não era solteiro, só podia ser casado. Agora não, porque eu tenho 4 estados civis. Então, se ele não for solteiro, ele pode ser casado, pode ser desquitado, pode ser viúvo, né? Então, não dá para concluir de imediato, se ele não for qual é o estado civil dele. Então, eu vou ter que inserir um segundo C para fazer um segundo teste aqui, testar a segunda possibilidade. Então, se for falso, eu coloco novamente C, aí clico novamente na célula com o código estado civil, que eu já testei ser igual a 1, agora vou testar se ele é igual a 2. Ponto e vírgula. Se for verdadeiro, então ele tem que me devolver a palavra casado, coloco casado entre aspas. Aqui, como não estou utilizando o inserir função, eu sou obrigado a botar as aspas duplas, que se eu não esquecer de colocar, ele vai dar erro, tá? Eu tenho que digitar essas aspas duplas aqui quando eu faço manualmente. Agora, se ele não for 2 casado, ainda não dá para tirar uma conclusão, porque ele pode ser 3 desquitado ou 4 viúvo. Então, faço mais um teste, insiro mais um C aqui. C, clico na célula C24, que é o código estado civil. Já testei se igual a 1, já testei se igual a 2, agora eu vou testar se C24 é igual a 3. E aí agora, se ele for igual a 3 é porque ele é desquitado. Se for verdadeiro, é desquitado. Então, vou escrever aqui, desquitado. Ponto e vírgula. Agora, olha só, já testei se é igual a 1, já testei se o código é igual a 2, já testei se é igual a 3. Se não for 1, nem 2, nem 3, agora só sobrou uma única possibilidade, 4. Então, eu não preciso testar agora se ele é igual a 4. Já está implícito, né? Que se ele não for nem 1, nem 2, nem 3, só pode ser 4. Então, no último teste que eu fiz,
Se 24 é igual a 3, se for verdadeiro, deixa que tal. Se for falso, aí já coloco direto viúvo, né? Se ele não for deixa que tal, então porque ele é viúvo. Então, aí agora eu vou fechar parênteses. Só que repare uma coisa só. Quantos parênteses de abrir aqui? De abrir aqui 1, 2, 3 parênteses, né? 3, 6 que eu abri 3 parênteses. Então, abri 3 e não fechei nenhum. Então, o mesmo número de parênteses que fecho tem que ser igual ao mesmo número de parênteses que abro. Então, como abri 3 parênteses, eu tenho que fechar 3 parênteses. Então, eu coloco, fecho um parêntese, fecho de novo 2, fecho de novo 3. Coloquei 3 vezes, fechei os parênteses. E agora dou Enter. E está aqui minha fórmula, meu resultado solteiro. Então, agora eu vou copiar essa fórmula para as outras células da coluna para ver se ele vai achar corretamente o estado civil dos outros funcionários, candidatos, né? Tá aqui. Então, por exemplo, Maria, estado civil 2, achou casado, tá certo. Fulano, estado civil 3, está mostrando desquitado, tá correto. Cicrano, estado civil 1, solteiro, correto. Paulo, estado civil 4, viúvo, correto. Roberta, estado civil 3, desquitado, correto. Então, ele acertou aqui, né? Então, eu vou copiar a fórmula aqui em cima só para ter ela como consulta. Pronto. Tá? Então, essa aqui é uma fórmula C composta, né? Ou como, que eu tenho nesse caso, eu tenho uma função dentro de outra função, né? Tem um C dentro de um C. No caso, mas a gente vai ver outros casos lá na frente que eu posso ter outras funções, não necessariamente posso ter um C e lá dentro uma função maior, uma função conte C, soma C, por exemplo. Excel ele permite eu trabalhar com fórmulas dentro de fórmulas. Ele permite fazer isso, né? Mas isso já é mais assunto para um Excel avançado, que a gente não vai abordar aqui. Bom, agora tem um último caso que eu quero ver, que esse caso, por exemplo, que nós até agora o que fizemos? Nós utilizamos a função C, nesse exemplo, para traduzir um código, né? Então, ele testava um código. Se for 1 é uma coisa, se for 2 é outra, se for 3 é outra, se for 4 é outra. Mas imagina, por exemplo, se eu tivesse produtos com código de produto. Vamos supor que eu tivesse 200 produtos. Cada produto tem um código diferente. Seria impossível eu criar um C com 200 testes para achar a descrição do produto baseado no código, né? Aí a gente vai ver mais na frente que a gente pode usar outra função chamada o procv, que ele faria isso de uma maneira bem simples. Não preciso criar uma função 200 C para fazer isso. Mas quando são poucas possibilidades, que nesse exercício que a gente fez aqui, eu posso usar a função C que ela me atende perfeitamente. Mas tem outras situações em que eu posso usar a função C. A função C é útil, né? Porque eu não preciso usar a função C só para traduzir códigos. Eu posso fazer a função C para fazer cálculos. Então, ele vai testar uma condição. Se aquela condição for verdadeira, ele vai fazer um tipo de cálculo. Se for falso, ele vai fazer outro cálculo com uma fórmula diferente. Então, isso é interessante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho os vendedores Michael, Beatriz, Cláudio, Margarete. Cada um vendeu um total, né? 45 mil, 60 mil, 70 mil, 120 mil. Só que eu tenho uma tabela. Essa empresa, ela dá uma comissão de acordo com o valor total das vendas, para estimular aos vendedores, né, a vender mais. Então, por exemplo, se o vendedor vendeu até, por exemplo, menos que 50 mil, comissão é 2%.
Então, se o total do que ele vendeu deu menos que 50 mil, ele vai ter 2% do valor das vendas como comissão. Agora, se o valor é entre 50 mil e 100 mil, e menor que 100 mil, então eu posso botar assim, vou usar assim melhor, maior ou igual a 50 mil e menor que 100 mil. Comissão é de 3%. Então, se ele vender entre 50 mil e 100 mil, ele vai ganhar 3% da comissão. Agora, se ele vendeu mais do que, maior do que 100 mil, maior que 100 mil, vou botar maior que 100 mil, a comissão é de 5%. Então, se ele vendeu mais de 100 mil reais, a loja, né, a empresa dá 5% de comissão, né? Então, é um percentual bom, né? A maioria dos vendedores vai se esforçar para tentar chegar a vender mais que 100 mil, porque a comissão é maior, inclusive, né? Então, se ele vender, por exemplo, 100 mil, ele vai ganhar 5 mil de comissão. Enquanto que se ele vender, por exemplo, 40 mil, ele vai ganhar só 2%, vai ganhar só 800 reais de comissão, né? Então, só que para saber fazer o cálculo da comissão para cada caso, eu vou utilizar aqui a função C, né? Então vamos ver, a função C, ela vai ser útil aqui também nesse caso. Então, como é mais de uma possibilidade, né? Eu tenho aqui, são 3 possibilidades, o inserir função não vai adiantar para mim. Então eu vou digitar a fórmula manualmente novamente. Então, C. Aí vou testar o valor da venda do primeiro vendedor. Célula C16. Então, como eu falei, quando eu tenho várias possibilidades, eu vou testando uma a uma cada uma das possibilidades e vou assim eliminando todas as possibilidades, né? Vou testando todas as possibilidades. Então, a primeira possibilidade é que seja menos, total da venda seja menos que 50 mil. Então, vou testar se C16 é menor que 50 mil. Esse vai ser meu teste lógico. Eu vou botar ponto e vírgula. Quero saber se o valor que está em C16 é menor que 50 mil. Se for verdadeiro, ele diz que a comissão é 2%, 2% do total das vendas. Então, se for verdadeiro, eu vou colocar uma fórmula aqui, que é o valor da venda multiplicado, aqui é o asterisco, multiplicação, 2, e posso botar o símbolo de porcento aqui, 2%. Então, ele vai fazer essa conta e vai dar isso como comissão, caso ele vendeu menos 50 mil. Agora, se não for menor que 50 mil, ele pode ser igual a 50 mil ou pode ser maior que 50 mil. Maior quanto? Ele pode ser, porque a gente viu que se ele tiver entre 50 mil e 100 mil, ele vai ganhar 3%. Mas se ele for igual a 100 mil ou mais, ele vai ganhar 5%. Então, eu vou testar para saber se ele está entre 50 mil e 100 mil ou se ele está acima de 100 mil. Eu já testei primeiro se a venda é menor que 50 mil. Agora eu vou testar, vou abrir um segundo C, se o valor da venda é menor que 100 mil. Aí você pode dizer, não, mas se eu tenho que testar se ela está entre 50 mil e 100 mil, tenho, mas olha só, eu já não testei primeiro se ele era menor que 50 mil. Testei, né? Se ele deu falso que ele não é menor que 50 mil, ele já está subentendido que ele é maior ou igual a 50 mil. Ele já é maior ou igual a 50 mil. Só não sei se ele é menor que 100 mil. Então, por isso que eu testei apenas agora se C16 é menor que 100 mil. Já está subentendido que ele é maior ou igual a 50 mil. Então, na realidade, eu já estou testando se ele está entre 50 mil e 100 mil. Então, se ele for menor que 100 mil, a comissão é de 3%. Então, vou clicar aqui no valor da venda, multiplicado por
3%, ponto e vírgula. Agora sim, já testei se ele era menor que 50 mil. Já testei que se ele é menor que 100 mil. Se ele não é menor que 100 mil, então agora ele só pode ser maior ou igual a 100 mil. Só sobrou essa possibilidade. Então não preciso testar, abrir um outro C aqui. Apenas preciso colocar a fórmula, o que ele vai fazer se ele não for menor que 100 mil. Então, se ele não for menor que 100 mil, é porque ele é maior ou igual a 100 mil e a comissão é 5%. Então a fórmula vai ser, vou clicar no valor da venda, multiplicado por 5%. E eu abri até agora quantos parênteses? Eu abri 2 Cs com 2 parênteses, então eu tenho que fechar 2 parênteses também. Fechou 1, fechou 2. Pronto. Então, agora ele calculou primeiro como percentual, né? Mas eu quero isso como reais. Então, vou clicar aqui, deu R$900 para o primeiro caso, né? E agora eu vou copiar a fórmula. E ele calculou, porque a Beatriz vendeu 60 mil. 60 mil está entre 50 e 100 mil, que é de 3%. Então, vamos ver, 3% de 60 mil dá 1.800. Ele calculou 1.800, está correto. Cláudio vendeu 70 mil, também está na faixa de 3%. Então, 3% de 70 mil é 2.100. Aí o Excel calculou para mim 2.100, então está correto. A Margarete vendeu 120 mil, ela está acima de 100 mil. Pelo que a gente, pela informação que a gente tem aqui, acima de 100 mil é 5% de desconto, né? 5% de 120 mil dá 6 mil, que foi justamente o valor que o Excel calculou para mim. Então, perfeito, o Excel fez tudo o que a gente queria. Eu vou colocar aqui em cima a fórmula, copiar o texto da fórmula, tá? Então, eu tenho um exemplo, né? Vou colocar aqui, vou salvar aqui esse exercício, vou estar com ao ser resolvido, né? Porque já está resolvido. E, peraí, vou estar no meu Mac não, vou estar no OneDrive não, quero salvar no meu Mac. No meu Mac, selecionei, ele vai abrir aqui a lista de arquivos. Tá, exemplos ao ser resolvido. Então, salvar. Perfeito. Tá ok, pessoal? Então, eu acho que tá bem claro aqui, né, o tipo de utilização que a gente pode ter com a função C, né? Coisas que a gente pode fazer com a função C. Então, a gente paramos por aqui mais uma vez. Um abraço e até a próxima.